O tema dessa noite é sobre como você se apaixona. Vocês se apaixonam porque vocês são seres humanos que possuem um sistema nervoso, e esse sistema nervoso ele tem muito a ver com química, e toda essa química acontece no corpo de vocês, e é por isso que vocês ficam apaixonados. Eu quero começar falando sobre Ellen Fisher. Ellen Fisher foi uma cientista que escreveu um livro chamado Anatomia do Amor. E na Anatomia do Amor ela faz justamente essa descrição de como funciona essa questão da química dentro do corpo do ser humano. Então Ellen Fisher ela diz assim que o amor tem 3 fases. A primeira fase é a fase do desejo. A fase do desejo ela é aquela fase quando nós saímos ali da idade de criança, né, nos tornamos pré-adolescentes, adolescentes, mas nesse contexto, o que acontece dentro do nosso corpo? Acontece que nos meninos é liberado a testosterona e nas meninas acontece que é liberado o estrogênio. Esses 2 hormônios, eles são os responsáveis por despertar em nossa mente juvenil, inocente até aquele momento, o desejo de não apenas mais brincar com as meninas, né? Isso acontece porque os hormônios eles passam a entrar em ação e o papel deles, fundamental, entre vários outros papéis, é justamente tornar com que você veja a pessoa do outro sexo de uma outra maneira e acontece então o desejo. E aí acontece o amor adolescente. Esse amor adolescente, ele é o amor, né, que a gente vê na maioria, eu vou chamar de juvenis adolescentes ali, né? Não, porque adolescente pode ser até 17 anos ou 18 anos. Então Ellen Fisher continua dizendo que existe uma outra fase, que é a fase da atração. Esse já acontece em relacionamentos mais maduros e existem outros hormônios aí envolvidos. Já é quando a pessoa se apaixona de verdade, né, numa idade mais velha, não um juvenil, mas um adolescente, um jovem. E aí tem uma descrição bem interessante que diz assim: quando nos apaixonamos, perdemos o apetite, não dormimos, não conseguimos concentrar-nos em nada que não seja o objeto da nossa paixão. Quais são os componentes químicos desse amor? Então nós temos aqui 3 elementos químicos. O primeiro deles é a norepinefrina. A norepinefrina ela é responsável pela excitação. Aí nós temos a serotonina. A serotonina é que nos descontrola. Ai meu Deus, não deveria ter feito isso, né? Fiz besteira. Aí vem a dopamina, que nos torna felizes. Então esses 3 elementos químicos aí, eles são coordenados, né, pelo hormônio-chefe de todos, que é a feniletilamina. Eu passei a semana toda ensaiando, mas é um nome bem difícil, né? Existe algo interessante nesse hormônio. Ele aparece no chocolate. Nessa parte da paixão, existe muita química envolvida. E toda essa explosão de química faz com que você possa tomar alguma decisão errada. Que esse é o ponto que a gente vai chegar e falar um pouco sobre casamento. Então, não existe nada de errado em se apaixonar, é saudável se apaixonar. Inclusive, eu sempre digo assim, graças a Deus que existe a paixão, porque senão a gente nunca casaria, né? Se o negócio fosse completamente irracional, a gente nunca casaria. E aí a gente quer casar, a gente quer mais do que isso. Isso porque Deus colocou em nós essa química justamente para a gente se ligar à pessoa. Só que o que acontece? Isso vai passar, certo? Essa química toda vai passar. Olha algo interessante aqui sobre a feniletilamina. Ela controla a passagem da fase do desejo para a fase do amor. Então, existe uma primeira fase inicial de desejo, né, de paixão mais intensa, para a fase do amor, do apego e da convivência. Então, ela é que faz essa passagem aí. E é um composto químico poderoso sobre nós. Tão poderoso que pode tornar-se o quê? Viciante. E aí que algumas pessoas, olha o que acontece com algumas pessoas, os dependentes de feniletilamina e dos seus auxiliares, eles tendem a saltar de um romance em romance, abandonando cada parceiro logo que o coquetel químico inicial se desvanece. Então vai diminuir em todos vocês, principalmente os jovens que estão apaixonados aqui, não estão ouvindo seus pais, isso vai passar. Você vai dar razão para o seu pai. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Você vai dar razão para os seus pais. Eu sinto que eu não sou mais amado, né? Parece que está acabando o nosso amor. É que a química, ela vai baixando, ela precisa ser substituída por uma outra química, certo? Então, a química inicial da paixão não é a mesma química do casamento. É aí que está o grande salto que muita gente não entende. Eles são completamente diferentes, e esse diferente é que as pessoas não entendem e acham assim, não amo mais. Ama, só que agora é diferente.
O amor é mais maduro, ele é mais convicto, ele é mais tranquilo, né, do que o da paixão. E aí vem a terceira fase, que é a fase da ligação, que se dá quando? Quando eles se casam. Existem dois hormônios que são importantíssimos nessa fase da ligação, que é a ocitocina e a vasopressina. Quais são os efeitos da ocitocina? Ela aproxima, vincula e segura. Ela é a cola que vai colar o marido na mulher. Você sabe qual é a principal fonte de ocitocina? Abraço. Mas quando eles casam, eles param de se abraçar. Com o componente, o coquetel químico da paixão vai baixar e eles não se abraçam mais, então o coquetel químico do amor não vai ser produzido. E eles não vão continuar se apaixonando. E aí vai ter a queda de um e não vai ter o surgimento do outro. E aí o amor vai realmente começar, a química vai baixar, a mente vai começar a funcionar agora e vai pensar assim, meu Deus, que besteira que eu fiz, né? Aí olha, estou casado, e aí fica preocupado com aquilo, mas ele não faz nada para produzir. Lembra que quando era namorado fazia muita coisa. Esse fazer muita coisa produzia muita química. Quando casa, deixa de fazer, aí não produz mais a química. E o coquetel inicial ele tende a baixar e ele vai baixar mesmo. A vasopressina é interessante, vaso é de vaso, de veia mesmo, pressina de pressão, é o hormônio que faz a pressão subir, né? Faz com que você realmente esteja empolgado ali, mas ele é conhecido como o hormônio da fidelidade. Então é ele que vai fazer você ficar ligado à sua esposa ou ao seu esposo, tá certo? Eu quero dar dois exemplos aqui que a neurociência apresenta para falar sobre vasopressina, eles são bem interessantes, relacionados à fidelidade. Existem dois roedores nos Estados Unidos, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos. O primeiro deles é o Microtus ocrogaster. Ele é um roedor que é monogâmico. Quando nos testes de laboratório eles pegam um macho e uma fêmea e colocam eles para cruzar, eles nunca mais se deixam. Eles vão ficar para sempre os dois juntos até eles morrerem. Existe algo interessante nesse roedor, que é que ele tem um aumento considerável de vasopressina após o primeiro intercurso sexual dele. Então, a primeira vez que ele mantém relação com a parceira, aí a vasopressina vai lá para cima. E aí eles ficam colados um no outro, eles não se largam mais. Dentro da mesma espécie, existe um outro tipo, né, de roedor, que é o Microtus montanus. O Microtus montano ele é garotão, ele não tem vasopressina. Ele vai com uma, vai com outra, não se liga a ninguém. E não importa quantas vezes ele mantém a relação com uma fêmea, ele não produz vasopressina. Entenderam isso aqui? É a vasopressina que faz ele o primeiro ficar ligado à fêmea. Ok? Aliás, a fêmea é o macho. Os dois eles se ligam com o aumento da vasopressina. Deixa eu dar uma informação para você aqui. Você tem conectores de vasopressina. Se você tem conectores de vasopressina, preciso dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Você foi feito para ser monogâmico. Quando você ouve uma mensagem dessa, você fica pensando assim, eu? Fica casado com um traste desse aqui? A gente veio hoje porque, por consideração, um colega que chamou a gente aqui. Mas deixa sair daqui, que eu vou mostrar para você quem é que manda aqui. Você está entendendo? Uma praga dessa que não merece o meu respeito, não me ama. Não é assim que, tem gente que está aqui assim. Eu espero que não, né? Mas vai que esteja alguém aqui. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é justamente essa. Todo casamento tem jeito. Aí você fala, não o meu, o seu tem jeito. Aí você fala, não meu, é o seu mesmo, estou falando, é o seu casamento tem jeito. Porque Deus ele criou você para ter jeito. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 12, 23 e 24. Isto sim, exclamou o homem, Adão. Ela, falando sobre Eva, é parte dos meus ossos e da minha carne. Pode-se dizer que ela é varoa, porque foi tirada do varão. Esta é a razão, né, a Bíblia descrevendo agora, porque o homem deixa de viver junto com seu pai e com sua mãe e se une a quem? A mulher dele. E aí a Bíblia conclui dizendo assim, e de tal maneira se unem os dois, que se tornam o quê? Uma só pessoa. Eu vou tentar descrever para você o que é uma paixão, o que é uma pessoa apaixonada. Eu vou ler algumas descrições aqui, e você me diz se não é dessa maneira. Quando nós nos apaixonamos, nós ficamos anestesiados. Não é verdade? A gente fica
eufórico, né? Está apaixonado. Gastar tempo um com o outro é como estar na antecâmara do céu. Antecâmara do céu. Então, se está namorando é como se... Isso aqui é um pré-céu, né? É um pré-céu. Namoro é um pré-céu. Quando andamos de mãos dadas, é como se nossos corações batessem no mesmo compasso. Está apaixonado, né? Nossos corações são um só. Você ouve as mais diversas descrições de uma pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada diz assim: beijaremos um ao outro para sempre. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre como um homem, vou dar o exemplo de um homem, né? Ele vê a mulher perfeita. Ele arranja uma namorada e ele está muito apaixonado por ela. E a mãe dele fala assim: meu filho, queria conversar com você sobre essa moça. Ih, mãe, o que foi? Você já considerou o fato de ela estar em tratamento psiquiátrico há 5 anos? Você já considerou isso? Aí ele fala assim: mãe, ela está de alta há 3 semanas, mãe. Poxa, tá... Ele não quer saber de nada, não adianta explicar que ela está tomando remédio controlado, né? O ronco, quando a pessoa está no acampamento, alguma coisa, aí vê o ronco, olha que ronco bonitinho, né? Acha o ronco bonitinho, acha o espirro bonitinho, acha a tosse bonitinha, acha tudo bonitinho. Não existe defeito naquela pessoa. O apaixonado, ele é assim, ele fica embebecido com tudo isso. Isso é até nós nos casarmos. Isso é até nós nos casarmos. E aí, então, eu quero falar de um outro estudo para vocês, que é bem interessante, da Dorothy Tenov, que essa questão da paixão dura 2 anos. Então, você tem 2 anos para você começar a enxergar o outro de uma maneira um pouco diferente. Até 2 anos não tem quem convença você de que aquela pessoa é imperfeita. Agora, a Dorothy diz o seguinte, que se a paixão for um fruto proibido, tipo assim, a filha do taxista com o filho do cara do Uber, né? Aí possa ser que seja mais tempo, né? Mas se for um namoro normal, vai aí uma média de 2 anos. Aí começa a enxergar algumas coisas que não tinha enxergado. Rapaz, eu sempre tinha visto um negócio branco na cabeça dele, mas isso é caspa? Eu não tinha prestado atenção que ele tinha caspa. Antes, não tinha visto, né? Estava lá, mas não via. E aí começa a ver coisas irritantes, padrão do comportamento. Tu sempre faz isso? Há 2 anos fazendo, ela nunca tinha percebido. Ela falou, mas tu sempre faz... Eu não tinha percebido que tu faz essas coisas, né? As palavras começam a machucar, as coisas começam a acontecer de maneira diferente. Por quê? Porque toda essa questão do coquetel químico ele vai baixando. E aí, esses traços, né, que antes eram coisas mínimas, como a tosse, o espirro, né, quem sabe ali uma verruguinha que ela nunca tinha reparado que ele tinha, se tornam coisas do tamanho de uma montanha agora. Olha, não estou falando que se você namorar 6 meses e casar, vai ser a maior desgraça da sua vida. Não estou falando isso. Mas estou falando de chances. Estou falando de chances, ok? As chances de dar errado são maiores, com tempo menor. Então, averigua direitinho se é isso que você quer, tá certo? Dá um tempo, namora um tempo maior, pelo menos 2 anos, para você sentir se é realmente isso que você quer. Um outro estudioso, ele fala o seguinte, que a paixão não é amor por 3 motivos. O primeiro motivo é porque a paixão não é uma escolha tão consciente assim. Então você vai pelo impulso, né? Pela química. Você vai porque está apaixonado, você gosta disso. Então não é um ato de vontade e escolha consciente, você está apaixonado. A princípio você simplesmente quer aquilo. Ele diz assim, ó, qualquer coisa que façamos apaixonados requererá pouca disciplina e esforço. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está apaixonado, você pega o dinheiro. Eu lembro uma vez que eu fui pintar uma casa. Eu já fiz várias coisas. Uma delas foi pintar a casa, né? Eu pintei uma casa, eu lembro que eu ganhei o dinheiro. E eu morava em Manaus, eu fui a pé para casa, né, bem longe do bairro que eu pintei a casa para o bairro que eu morava. Mas no meio do caminho eu encontrei um supermercado, aí peguei meu dinheiro e comprei um presente para minha namorada. Trabalhei 2 dias suado, né? Eu estava apaixonado, fui lá, gastei o dinheiro. Hoje eu pegasse o mesmo dinheiro, pera aí, meu irmão, tem que comprar comida, tem que, né? Então esse esforço é que é o amor, né? Já na paixão não, está ligado no automático, vai tudo. Meu bem, pega aquilo ali para mim, ai vai e pega, né?
Aí, quando é casado, meu irmão pega aquilo ali, tu tá com doença na perna, tá dormente, tá, né? Isso aqui é uma massagem, que é uma injeção. Já muda, né? Por quê? Porque a maneira de ele ver as coisas agora é completamente diferente. Terceiro, uma pessoa apaixonada, ela não está genuinamente interessada no bem-estar da outra pessoa ou no bem-estar dele. Ele só está preocupado em uma coisa, ele quer beijar e abraçar e namorar. E aí as pessoas que estão apaixonadas e se casam, elas vão pensar assim, eu pensei que casamento era um negócio mais bacana. Ele não consegue entender, né? Como é que um casado é feliz. E é aí que a gente vai explicar para vocês aqui como é que o casado é feliz. O objetivo dessa série é justamente essa, né? Se você está decepcionado aí, você precisa entender que há uma saída e que há uma solução. Quando a pessoa se pergunta, por que eu me casei? A gente não combina em nada, essa pessoa é diferente de mim. Geralmente, as pessoas tomam dois caminhos. Caminho número 1 é o seguinte, casei, tenho que manter aí minha postura diante da sociedade, né? Eu tenho um nome a zelar, minha família aí é tradicional e tal, vou viver essa vida miserável de casamento. Se você chegar à conclusão que você ou vive uma vida miserável ou você divorcia, então você abraça apenas duas opções. Mas qual é o objetivo dessa série? O objetivo dessa série é apresentar para você uma terceira opção. E essa terceira opção é justamente aquilo que a gente vai falar nas próximas semanas aqui. Eu convido você a não faltar nenhum dia. Cada um de vocês tem um tanque no seu coração. Vamos chamar de um tanque no coração, né? Um tanque que é abastecido de amor. Quando você é apaixonado, esse tanque vive no F, que é full, cheio. Está sempre apaixonado. Quando você casa, esse tanque de amor, ele tende a esvaziar-se. E aí você chega à conclusão, eu não amo mais. Qual será o papel desta série nos próximos dias? Ensinar para você, mesmo se o seu casamento pode estar o pior de todos os casamentos aí, mesmo se o seu casamento estiver já à beira de um divórcio, eu peço que você dê uma chance aí, pelo menos 5 semanas, assiste aqui, tá certo? Não vai amanhã no cartório. Não desista. E nós vamos orar por vocês também. E se você quiser conversar comigo, pastor, ore por mim, que a gente aqui a gente vai orar por você também. Tá certo? Mas a gente vai ensinar que é possível você ser feliz no casamento e apaixonado. Como é que surgiu as 5 linguagens do amor? É um livro de Gary Chapman. Gary Chapman, ele é um terapeuta de casais. Depois de muitos anos fazendo terapia com casais, ele chegou a uma conclusão. Esse povo todo que vem aqui, durante todos esses anos, consultar comigo, eles têm 5 problemas em comuns. 5 problemas em comuns. Ele classificou, então, os casais por problemas e ele percebeu que eles eram muito parecidos. As mesmas reclamações. Você imagina, acho que 30 anos, se não me falha a memória, 30 anos atendendo casais, ele olhou assim e falou, esse pessoal é tudo parecido. Casamento é tudo igual. Eu, como pastor, há mais de 10 anos como pastor, já cheguei a essa conclusão. Cada uma das semanas, nós vamos explicar para vocês o que é uma linguagem do amor, dar exemplo para vocês aqui, e estimular vocês a colocar em prática. Existem pessoas que se sentem amadas pela maneira como o outro comunica verbalmente o seu amor. Então esse é o tema da semana que vem, palavras de afirmação. Eu quero concluir falando para você que você tem um órgão muito poderoso. Deus deu o seu cérebro para ser um resolvedor de problemas. Então, se você tem um problema que é não lembrar o nome, ele vai ter que resolver esse problema, porque essa é a função do cérebro, resolver problema. Digamos que você diga para o seu cérebro assim, o meu casamento não tem mais jeito. Aí ele, eita, eu tenho um casamento para destruir, porque se não tem mais jeito, eu vou ter que arranjar todos os motivos para ele chegar à conclusão de que realmente não tem mais jeito. Aí o cérebro vai assim, ó, quando ela só olhar atravessada, ele falou, tá vendo como ela olha para ti? Olha aí, é porque ela não te ama. E aí quando ela falar alguma coisa, tá vendo como é que ela fala contigo? Isso é porque ela não te ama. Aí ele vai fazer você achar todas as justificativas possíveis para você falar assim, de fato eu tenho que me divorciar. Você entendeu? Por quê? Porque você passou uma informação para o seu cérebro. Você tem um casamento que não tem mais jeito. Mas se você disser para ele, ei, cérebro, o meu casamento tem jeito, está ruim,
Nós vamos consertar? Aí ele, opa, então vamos lá consertar isso aí. Aí ele vai procurar todas as maneiras e todas as formas de salvar o casamento. Porque foi isso que você pediu dele. Peça do seu cérebro essa noite, um cérebro que Deus deu para você, peça dele o seguinte: cérebro, me ajuda a ter um casamento feliz. Me ajuda a ter um casamento feliz. Deus, o Senhor me deu o cérebro. O Senhor me deu esse cônjuge. O Senhor me deu essa esposa. O Senhor me deu esse marido. Me ajuda a ter um casamento feliz. E eu tenho certeza que a partir de hoje, e aprendendo cada semana uma das linguagens de amor, você vai ter um casamento feliz. E a química, que talvez esteja lá embaixo, o tanque esteja ali no vermelhinho, né? Na reserva ali já apitando, ele vai encher de novo. E eu tenho certeza que você vai ter um casamento feliz. Que Deus abençoe você. Que você saia hoje daqui preparado para ter uma nova vida de casal. Se você ainda não é casado, que você aprenda para que você tenha um casamento feliz também. Se você tem um esposo que não está aqui essa noite, traga seu esposo para ouvir essas palestras. Se a sua esposa não está aqui, traga a sua esposa também. E eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E na próxima semana a gente se encontra aqui.